E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Nessa época tava um boom, né, de uma técnica que hoje é incrível. A gente pode falar rapidinho sobre ela, que é a técnica de CRISPR. Lá em 2014. CRISPR, basicamente, é um sistema imunológico de uma bactéria que foi descoberto. E toda vez que a bactéria ela é infectada por um vírus, e os vírus matam bactérias, por exemplo, tem um tipo de vírus chamado bacteriófago. Eles invadem as bactérias e é aquela coisa. Se mistura no DNA, né, ali no genoma, e vai causar uma série de distúrbios e aquela bactéria vai morrer. Descobriram que algumas bactérias conseguem capturar um pedaço, um fragmento do DNA desse vírus e guardar dentro delas. E elas sobrevivem. Guardou dentro delas. Quando ela foi infectada de novo por um outro vírus, por esse, né, por outro vírus, mas dessa mesma família, que tem esse mesmo DNA, ela reconhece e ela consegue fazer do fragmento que ela capturou daquele outro vírus um sistema onde vira como se fosse como é que eu posso dar o exemplo? Como se fosse um carro da polícia patrulhando. Ela consegue sair esse sistema consegue patrulhar todo esse código genético do vírus e ele consegue encontrar exatamente a sequência da onde que ela capturou. As bases do DNA certinhas que foram capturadas, ela consegue reconhecer aquilo. Ela se conecta e corta, destrói aquelas bases de DNA. E o vírus morre. Olha que loucura. É o sistema imunológico da bactéria. É o CRISPR. E alguns pesquisadores descobriram como fazer isso para cortar qualquer parte do DNA de qualquer pessoa. Porque olha só. Como? Porque uma coisa... Olha, assim, é doido. Não conecta na minha cabeça. Vamos lá. Olha que loucura. Nós temos 46 cromossomos, né? Somos feitos por bilhões de nucleotídeos, que são essas letrinhas A, T, T, C, aquelas letras do DNA. Essas letras, elas formam, né, dentre de um milhão de outras coisas, o que a gente chama de genes. Os genes são essas sequências, né, desses materiais genéticos que vão dar as instruções para o nosso corpo. Produzir uma proteína, fazer determinada característica, etc e tal. Então você tem um código de letras. Se eu corto uma parte desse código relacionada a um gene, por exemplo, a um gene causador de um câncer. Se eu corto, o gene é desativado. Dependendo do jeito que eu fizer esse corte, que eu desativar ele. Ele desativa. E o que significa desativar? Significa que você curaria uma doença genética antes mesmo dela acontecer. Entendo. É tipo um botão... Isso, de liga e desliga. A gente tem hoje essa possibilidade de desligar e desligar genes através da técnica de CRISPR. CRISPR-Cas9. E isso, cara, vai pra tudo. Hoje em dia já tem aquela discussão de você fazer edição de bebês geneticamente modificados, porque você pode usar essa técnica para modificar características físicas, cognitivas. Isso graças ao CRISPR? O CRISPR. Exato. O que significa CRISPR? Repetições curtas, palindrômicas, interespaçadas. Tem um nome aí super maluco. E basicamente elas aprenderam, né? Essas duas, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Chaptinier, descobriram como pegar esse sistema imunológico da bactéria, fazer no laboratório para cortar qualquer parte de qualquer genoma. Seja ele animal, humano, vegetal. Se tem DNA, a gente corta. Ou seja, você consegue ligar e desativar genes hoje em dia com esse tipo de técnica, entre outras 1 milhão de aplicabilidades. Quais são as coisas que dá para fazer assim? Cara, hoje em dia você consegue... vou dar um exemplo clássico do que você consegue, por exemplo, criar bebês imunes ao HIV. Você consegue desativar o gene que constrói os correceptores de entradas do vírus do HIV. Sem correceptor, o vírus não consegue entrar na célula, consequentemente estaria imune. Cara, isso é foda. E fizeram isso. Um chinês fez isso, foi preso, deu mó BO de 2018. Caralho. Ninguém sabe onde ele tá, nem onde estão os bebês. Achei que era uma coisa assim. Nada. Não, é proibido.
Você não pode editar genoma ainda. O que você acha sobre isso? Cara, Mas não pode nem em nome da ciência, assim, nem pra ainda pesquisar. não. Humano editar e implantar numa mãe pra ela fazer a gestação e a criança nascer editada, Não pode. Mas assim, cara, eu acredito que deve ter muitos bebês já geneticamente modificados pelo mundo. Isso é um perigo, cara. A técnica de CRISPR. É um perigo porque, ao mesmo tempo onde você pode usar ela pra fins terapêuticos, por exemplo, de você modificar uma área que poderia desenvolver lá um tipo de câncer e tal, você pode fazer isso pra... Hoje as pessoas pensam pra mudar características físicas, até cognitivas às vezes. E você ter super bebês mutantes por aí. Isso já pode ser feito. Agora, se vai dar certo, é outros trilhões de coisas. Porque eu não tô falando que é como se fosse uma tesoura. Ela tem ali uma enzima que a gente chama de Cas9, que ela vai conectada nessa sequência e quando ela encontra aquela sequência que ela quer cortar, ela desativa. Só que, e se ela cortar um pouco mais para baixo? Ela pode pegar um outro gene responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento do seu cérebro. E aí você vai modificar um bebê achando que tá fazendo algo bom nele e tá... Aí ele nasce com algum tipo com de alguma declínio doença. cognitivo, então assim, a gente ainda não tem esse tipo de resposta. Mas é possível errar sim, porque ela vai em busca do códiguinho certo, né? Mas aí pode errar. Sim. Cara, Entendeu? E aí, nessa área, era a área que eu queria trabalhar, entendeu? Em 2014. Falei, cara, esse é fantástico. Fantástico, cara. E eu ficava na minha cabeça. Acho que um dia isso vai levar um prêmio Nobel. E eu sempre tive o Nobel como meio um direcionamento das minhas áreas. Tipo, acho que eu vou trabalhar... Cara, eu quero trabalhar com isso. Acho que um dia isso vai... E aí, fui pesquisando os laboratórios que trabalham com CRISPR e tal. Selecionei ali uns 7 e tal. Aí eu levei vários nãos, enfim. Vários processos que eu fui recusado. E aí, no final das contas, fiquei entre 2. Stanford e Harvard. porra, as melhores. Mas ainda sem nenhum tipo de... Sim, sobraram 2 processos ainda. E aí foi quando eu conheci pessoalmente, virtualmente, essa pesquisadora que eu ia trabalhar. E ela me fez uma série de perguntas técnicas e tal. Me perguntou por que eu queria ir pra lá, né? E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, seria muita audácia do Luiz aqui com 21 anos de idade saber o que ele quer descobrir. Eu só sei que eu quero fazer algo na fronteira do conhecimento. Eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar na